Patrícia, em reação ao MST, a Câmara Federal aprovou ontem a urgência para apreciar um projeto de lei que se refere justamente às invasões de terra. O requerimento foi pautado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, em meio à nova investida do Sem Terra, que já retomou as ocupações e já tomou pelo menos 25 propriedades em 2 semanas. A mais recente, na manhã de hoje, o MST invadiu a sede do INCRA, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Com a urgência aprovada, o texto não vai precisar passar por uma análise em comissões antes de ir a plenário. É isso, né, Zé Maria? Justamente quando a urgência é aprovada, você abre a possibilidade de uma tramitação muito mais rápida, muito mais célere. Não há necessidade daquele texto passar pelas comissões permanentes. Vai imediatamente para o plenário, é isso? E quais são as expectativas para apreciação desse texto? Nós conversamos com o Tenente Coronel Zuco, né, que é o autor do projeto, que fez todo esse esforço. A urgência, ela elimina parte importante ali do debate nas comissões e leva o assunto diretamente ao plenário, e lá o relator faz o relatório pela Comissão de Constituição e Justiça e pelas outras comissões, né? O relator faz as vezes das comissões e leva o assunto direto para o plenário. Esse projeto é importante, né? É importante demais, porque ele coloca ali um invasor de terras como um criminoso. E como tal, ele perde alguns benefícios, não é direitos, benefícios. Entre os benefícios está o Bolsa Família, e ele fica impedido de participar de qualquer programa de reforma agrária, receber lotes no futuro. Não é a primeira vez que se vota projetos importantes assim. No governo Fernando Henrique Cardoso, houve a aprovação de um projeto muito importante, que é o seguinte: uma terra invadida, ela está proibida de entrar no programa de reforma agrária. Então, se alguém invade uma determinada fazenda, essa lei é aprovada lá no Fernando Henrique Cardoso. Essa terra invadida não pode ser usada para a reforma agrária. A lei proíbe, né? E de lá para cá houve compra de terras. Nós estamos falando sobre a reserva de terras que tem o governo, o INCRA e o governo, 83 milhões de hectares. Para você ter uma ideia da quantidade de hectares que é isso, a plantação de soja no Brasil inteiro é de 43 milhões de hectares, ou seja, o governo tem o dobro de toda a plantação de soja no Brasil, ou seja, é muita terra. O presidente Lula prometeu usar isso aí para fazer a reforma agrária, né? Fazer um levantamento de quais as terras que o governo dispõe e fazer a reforma agrária. Acho complicado, porque teve uma época que só o governo comprava terra, e aí houve aquelas empurraram fazendas que são inúteis no governo, para o governo comprar a preços caros, né? Mas é um ponto, esse do plenário. A deputada Carolina de Toni, presidente da CCJ, coloca na pauta outro projeto muito importante. Muito importante. Eu destacaria a exigência para que a polícia desocupasse a área em 48 horas, ou seja, 2 dias. Essa fase inicial é importante porque muda de figura depois disso, né? Não passa a não ser esbulho, que é a retomada da fazenda, e sim um outro processo para tirar as pessoas, né? Que é a incorporação. Então, assim, esse projeto que está na Comissão de Constituição e Justiça é muito importante. É uma reação, e outra coisa, ela pune o invasor de terra. Esse projeto da Carolina, que a presidente da Comissão de Constituição e Justiça colocou na pauta. São reações a esse abril vermelho. E aqui perto, no estado de Goiás, o governador Ronaldo Caiado e também o governador de São Paulo disseram o seguinte: invasão aqui, nós vamos fazer a polícia agir. E mais recentemente conversei com que é considerado o MST do outro lado, que é uma entidade que se chama Invasão Zero. Essa entidade presta assessoria aos fazendeiros. E não é de forma armada, como reação de guerrilha, não. É com informação jurídica. Tipo assim, sua fazenda foi invadida, procure Invasão Zero. Eles têm
todo um sistema e uma equipe jurídica para te defender. Ensinar quais são os caminhos legais para retomar a terra e colocar na cadeia os invasores. Então, tem esse tal do Abril Vermelho e esta reação que eu estou dizendo aqui, já falei antes, no Congresso e entre os próprios fazendeiros. Que loucura, hein? Tem o despachante específico para cuidar dessas questões. O Brasil é tão complexo que já tem um escritório especializado em dar assessoria para o fazendeiro que teve terra invadida. Você, Beraldo, 40 anos, tem o MST. Demorou para o Congresso criar uma legislação, um texto específico para endurecer as medidas contra os invasores de terra? Demorou. Pela importância que o agro tem, e a frente parlamentar do agro, a FPE, é tão ativa e forte, né, bem organizada, bem estruturada, tem informações muito precisas e amplas sobre a atividade de agricultura, tanto no Brasil quanto no mundo. Essa mobilização ela é fundamental para preservar algo que hoje, para a economia brasileira, é essencial. E o que me chama a atenção do noticiário hoje, Caniato, são 300 milhões de reais que o governo vai investir para adquirir 20 propriedades para destinar à reforma agrária. E aí eu fico pensando, 300 milhões de reais para comprar terras no país onde as terras hoje devem ser das mais caras do mundo, em razão da tecnologia que desenvolvemos aqui para a produção agrícola, todo o trabalho técnico feito com muita competência pela Embrapa, e que tudo isso reunido, mais o empreendedorismo do homem do campo, colocou o Brasil na vanguarda da agricultura mundial. Só que o governo vai colocar 300 milhões do nosso dinheiro, para dar terra para famílias. Por que essas famílias merecem ter uma terra de graça? Por quê? Eu queria entender isso. Eu também acho que eu mereço um monte de coisa, o Zé Maria merece um monte de coisa, o Mota, todo mundo, Caniá, todo mundo está nos assistindo, merece um monte de coisa. Nós temos alguma coisa? Não. Quem mora numa cidade como São Paulo tem trânsito, buraco na rua, fica sem luz, semáforo não funciona, assalto, sequestro relâmpago, tem que pagar segurança privada, escola particular, encontrar com um monte de gente fumando maconha no meio da rua, livre, leve e solto. Nós temos que enfrentar isso todos os dias. Mas essa turminha vai pegar 300 milhões da nossa grana para eles terem a terrinha deles, para quê? Então, assim, eu fico indignado. E detalhe, é a primeira de uma série de outras compras. Esse Abril Vermelho é para criar um cenário para o governo. Calma, vamos acalmar a situação com o MST, vamos gastar alguns bilhões comprando fazenda. Opa! Que papo é esse? Abril Vermelho se combate com a polícia, não se combate com o meu dinheiro, não. Isso é uma vergonha deslavada. Tenho certeza absoluta, se colocarem uma lupa a sério na aquisição dessas terras, vão descobrir para o bolso de quem esse dinheiro está indo, porque está saindo do nosso para ir para o de alguém. E vocês acham que essas famílias aí, muito preocupadas com o agronegócio, vão ficar lá o quê? O resto da vida fazendo agricultura, plantando arroz orgânico? Ora, faça-me um favor, isso vai virar um mercado paralelo, vão encher o bolso de dinheiro e ficar rindo da nossa cara. É isso que vai acontecer. Pois é uma loucura pensar nessa aquisição, porque o Zé Maria já destacou o volume de terras que o governo federal possui via INCRA, né? Poderia sim se desfazer ou utilizar essas terras que já fazem parte do acervo do governo federal, né, Zé Maria? Naturalmente a gente vai precisar levantar os detalhes dessa aquisição. Antes de passar para o Mota, quer fazer um complemento, Zé? Sim, esses dados são do Ministério da Agricultura, né? E a maioria dessas terras, elas são imprestáveis, né, para a agricultura, e principalmente para o tipo de agricultura desenvolvida assim, pelo pequeno produtor. O grande produtor ganha na escala, é a nova agropecuária, não é o homem do campo, aquela história de enxadinha. São equipamentos caríssimos, de $1 milhão, né?
E assim, ganha na escala. O pequeno produtor, ele tem que trabalhar muito e o produto dele, embora de qualidade às vezes melhor, ele é mais caro, não consegue competir. O mundo mudou, a globalização trouxe vantagens e problemas. Eu identifico há muito tempo, você chega lá no interior, lá no Vale do Jequitinhonha, vai no supermercado, tem um leite longa-vida, né, que vem de longe e que fica ali competindo com o fazendeiro que tem uma vaca que produz 2 litros de leite por dia, 1 litro de leite por dia. Enquanto a vaca que produz aquele leite longa-vida produz 50 quilos de leite por dia, 40, 50 quilos por dia, 2 ordenhas diárias e tal. Não dá para competir. Não dá para competir vendendo um frango que se criou lá há 6 meses, o frango, dando comida, e um frango de granja, em 30 dias ele atinge média 2 quilos, né? E se cria milhares de frangos, até 1 milhão de frangos. Então não dá para competir. É preciso, né, repensar essa agricultura familiar. Ela merece uma atenção do governo. Não dá para extinguir a agricultura familiar. Mas não é distribuindo essa grana toda para pessoas que não têm afinidades com a agricultura. O Brasil hoje inverteu a linha. Antigamente, 70% dos habitantes do Brasil estavam na área rural. Hoje inverteu 70% na área urbana. Pois eu vou passar para o Mota aqui, só quero ler uma mensagem, Mota. Roger Guimarães, moro no interior, por aqui há muitas fazendas, não falou a cidade. Não é raro ver líderes de movimentos do MST andando de Hilux, que é uma picape muito conhecida e bem cara. Você, Mota? Parabéns ao deputado federal Zucco. Em teoria, o Código Penal deveria bastar para impedir essas ações, né? Mas a gente vive num país onde a propriedade é uma coisa relativa. Então, aquela casa, aquela terra que você comprou com o suor do seu rosto, ou que você herdou, de acordo com a lei, porque o seu pai trabalhou por ela com o suor do rosto dele, essas propriedades podem ser tomadas de você a qualquer momento. Tudo em nome de uma fantasia chamada reforma agrária. Essa fantasia chamada reforma... Peraí, deixa eu só terminar, Zé. Essa fantasia Sim. da reforma agrária, ela é prima de outra fantasia, da ressocialização. Lembra que a gente fala aqui toda hora? E as duas têm a mesma origem, a ideologia revolucionária progressista. Zé, por favor. Eu conversei com o tenente-coronel Zucco e ele, o próprio nome diz, tenente-coronel do Exército Brasileiro. Não é da agropecuária. Eu perguntei assim, mas deputado, por que o senhor adotou, foi presidente da CPI do MST? Ele falou, de tanto ver as injustiças e de tanto ver o desespero dos donos de fazendas quando vê aproximar o MST sem ter o que fazer. Então ele hoje é um deputado que faz muita coisa contra as invasões e não tem nenhuma relação com o agronegócio, nem com fazendas, nem nada. A profissão dele é tenente-coronel do Exército Brasileiro, para você ter uma ideia. Pois é, Beraldo, muitas pessoas, inclusive, elogiando o seu comentário e também compartilhando da mesma indignação e questionando também justamente esse mérito em relação à concessão ou não de terras para essas pessoas que se dizem do movimento dos trabalhadores sem terra. O que mais é preciso a gente trazer para o debate? Porque para a atual administração parece que é algo que precisa ser atendido de pronto, né? Mas é preciso talvez um novo debate, uma reflexão mais profunda, talvez no âmbito do Congresso Nacional, em relação ao mérito dessa matéria. Beraldo, é preciso entregar terra para todos que se dizem produtores familiares e por aí vai? Ô Caniato, vamos lembrar de uma coisa que aconteceu no Brasil não faz muito tempo. Você lembra que no seu bairro, na sua cidade, tinha farmácia, era o farmacêutico, muitas vezes o farmacêutico na cidade do interior, e meus avós eram farmacêuticos, eles substituíam o médico, era pessoa de confiança. A comunidade ia lá para perguntar, se orientar e tal, em relação a remédio, e tinha uma presença importantíssima na estrutura social desses bairros, dessas cidades. O que aconteceu recentemente? Grandes redes de drogarias foram sendo criadas.
e tomaram conta do Brasil inteiro. O que aconteceu com aquelas farmácias individuais? Acabaram. Ou elas foram absorvidas por essas grandes redes, ou simplesmente fecharam as portas. Essa é a realidade. Então, pela lógica, Zé, do jeito que você falou, parece que alguém é intitulado a alguma coisa. Não, você é intitulado por aquilo que você trabalha para ter. Quem ficou sem farmácia, quem viu o seu negócio desaparecer, ou se organizou, se estruturou e cresceu, e aí ele mesmo criou uma rede e tal, ou então teve que procurar outra coisa. Eu não vi criarem um movimento dos sem farmácia. Não, precisamos preservar a farmácia do bairro, não podem as grandes redes crescer. Isso não existe. Se mudou o mundo e não tem mais condição de uma família adquirir uma terra altamente produtiva para fazer o seu negócio, ela vai ter que procurar outra coisa para fazer. O mundo é assim. Veja, teve gente que criou seus filhos, encaminhou seus filhos na vida sendo assessorista. Ficava ali dentro do elevador, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Esse trabalho acabou. Então, pronto, você tem que procurar outra coisa para fazer. A gente não pode achar que alguém está simplesmente intitulado a alguma coisa que todo o resto da sociedade paga. O que a sociedade está intitulada, ela não tem. Educação, segurança, boa infraestrutura, uma boa gestão econômica, isso a gente não tem. Agora, por que essa turma vai ter que ter terrinha para ele? Porque a agricultura familiar que não é bonitinho, né? Parece socialmente legal. É o ESG, não. Olha só, tem agricultura familiar. Eu como meu alface aqui da agricultura familiar. Ora, você acha que a grande rede de supermercado ela vai tomar a decisão de compra do alface, do tomate, do frango, baseado na responsabilidade social? Não, eu vou ter que comprar o alface que eu vendo da produção lá da agricultura familiar porque eu sou socialmente comprometido com o Brasil. Ou ele simplesmente vai ver qual é o melhor produto, mais barato, que eu vou ganhar mais dinheiro. Assim é a vida. Não vamos criar ilusão aqui. Assim é a vida. Então a gente tem que encarar a realidade, porque quando a gente não encara a realidade, a gente gera este tipo de situação. Primeiro check-in, 300 milhões de reais. Então, assim, realmente, para mim, é assustador ver essas coisas e a forma pacífica como a sociedade reage a isso. Mais um giro. Quer fazer um complemento, Mota? Seu mic está fechado, por favor. Perdão. Beraldo, isso aí é por causa do processo de ideologização e deseducação ao qual a população do Brasil e de outros países também foi submetida nas últimas décadas, né? Nós perdemos a noção de direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, todo ser humano tem direito à vida, tem direito à liberdade de expressão, o direito de ir e vir. Isso são direitos fundamentais. Agora, ninguém tem direito fundamental a um pedaço de terra. Não existe direito a um emprego. Para você ter um emprego, alguém tem que ter criado uma empresa e contratado você. No Brasil, essas coisas todas foram viradas de cabeça para baixo. Os direitos fundamentais, eles foram abandonados. Então, o direito à vida no Brasil não vale nada. A qualquer momento você pode ser assaltado e morto. O direito à propriedade também não vale nada. O que é seu pode ser tomado a qualquer momento. Mas o Estado cria direitos fictícios como esse, direito à terra. E a gente vê, você tem razão, tantas pessoas inteligentes, articuladas, cultas, embarcam nessa canoa furada. E aí, como é que vai ser realizado esse direito à terra? Ora, o Estado vai realizar para você. E o Estado vai realizar com a mão grande. Ele vai meter a mão na propriedade dos outros para dar para quem? Para quem que vai ganhar essa terra? Aqueles que são amigos do Estado, aqueles que jogam o jogo do Estado, aqueles que apoiam a política do Estado. Então, essa é a inversão completa que a gente está vendo no Brasil de hoje, e eu estou com você. Muito me espanta de ver muita gente inteligente, educada, embarcar nessa canoa. Para todo mundo falar, você, Zé Maria, Beraldo fez justamente um comentário em cima do que você tinha trazido para nossa reflexão. Por favor.
Beraldo, desculpa, eu talvez tenha me expressado mal, mas assim, a agricultura familiar, os médios e pequenos produtores, não tem nada a ver com essa história do MST, não tem nada a ver com redistribuição de terras. São pequenas propriedades que vieram, às vezes, de heranças e heranças e heranças. Na minha família tem isso, meu pai era fazendeiro, as minhas gerações anteriores todas eram, e não houve distribuição de terra, né? Existem a agricultura familiar, ela representa uma produção muito importante no Brasil, e principalmente de alimentos. Os grandes produtores, eles se resolvem, mas é muito para exportação e para ração, que é o caso de soja, milho, assim. Então, assim, não tem nada a ver com MST. A produção de agricultura familiar, ela, inclusive, detesta a MST porque se sente ameaçada. O MST não invade só grandes fazendas, não. Até prefere as menores, porque elas são muito mais estruturadas e muito mais ajustadas e em locais férteis, né? E próximos ali de cidades, e isso favorece a invasão. E no mundo inteiro existem, Beraldo, exceções nisso aí, principalmente na agricultura. Holanda, vários países subsidiam a propriedade, não a produção, mas a propriedade. Isso beneficia o pequeno, porque ele ganha um salário para manter-se ali e tal, na pequena agricultura ali. Para você ter uma ideia de que há freios no capitalismo e na sociedade liberal que eu defendo, eu me lembro de estar em Michigan, acho que em Detroit, que eu acompanhei uma eleição, e como você sabe, as eleições nos Estados Unidos é um compêndio, tinha 52 perguntas. Entre as perguntas estava: você aprova a instalação, a criação aqui no nosso município de um representante do Walmart, que é um grande supermercado dos Estados Unidos? E a resposta foi não. E eu fiquei assustado. Mas isso aqui não é... Os Estados Unidos é um país da livre iniciativa, do sonho americano. E a conclusão é o seguinte, de que determinadas empresas contratam mão de obra ilegal, escravo e não sei o quê, e quando chega, destrói a economia local, principalmente nessa área do agro e de pequenos produtores. Então, existe também esse mercado. Eu acho que se trata de um mercado, é um mercado especial, de uma produção especial. Tem mercado para isso, né? E existe o mercado para o preço mais barato, o produto menos, de uma qualidade menor, mas mais barato. E, enfim, ideologicamente, a Europa é contaminada por isso. E nós estamos sofrendo esse preconceito, nós, Brasil, porque os produtos brasileiros estão sendo rejeitados em prateleiras europeias exatamente pela fama de incendiar a floresta amazônica, uma coisa que não tem nada a ver, mas é isso. Então, no mercado existem estas regras não escritas e esses nichos. Pois é, agora, Zé Maria, o MST divulga que o movimento é o maior produtor de arroz orgânico do país. E, em tese, o MST seria concorrente desses agricultores familiares, que muitas vezes também acabam produzindo esse arroz orgânico, que é vendido por um valor muito mais alto em alguns supermercados das capitais. E muitas pessoas, como você bem disse, tem uma faixa de consumidores que prefere comprar esse tipo de insumo, né? De comida orgânica, também os ovos de galinhas que não são confinadas e por aí vai. Mas eu sei que o MST ostenta esse título, ou pelo menos divulga a informação que é o maior produtor de arroz orgânico do país. Precisaria verificar e checar isso a fundo para saber se esse número, essa informação é verdadeira. Quer fazer um complemento, Zé? Sim, se eu disser aqui uma grande produção, qual a maior produção do MST, eu diria marketing. Isso é marketing, não é verdade. A agricultura familiar no Brasil é responsável por mais de 40% da comida que é colocada na mesa. A agricultura familiar é muito importante e pulverizada em todo o Brasil. O MST produz muito marketing, isso é marketing, isso não é realidade. O MST de verdade é o MST que quer invadir e que quer fazer esse debate ideológico. Não é produzir, eles não sabem produzir.
Pois é, muito marketing, mas deve vender muito boné, vermelhinho e um preto agora também. Você pode fazer seu complemento, Beraldo. E camisetas. Ô Zé, só tem um problema, Zé. O discurso do governo roda justamente nesse eixo. Vou comprar terras produtivas, subdividir essas fazendas e vou entregar para essas famílias pobres, coitadas do MST, porque elas têm o direito de produzir. Todo o discurso do governo se dá em transformar esses invasores, esses bandidos que invadem propriedade privada, em agricultores familiares. Esse é o discurso, Zé. O governo não vai entregar, não vai dar essas terras para alguém com outro objetivo que não esse, romântico, bonitinho, entendeu? Esse é o ponto. Olha, parece que a gente está preso nos anos 60, né, Zé Maria? Que o maior percentual da população estava no campo. O tempo mudou, né? Quer fazer um complemento, Zé? Depois eu passo para o Mota. Não, é isso mesmo, mas é diferente. Eu quero reafirmar aqui que a agricultura familiar é uma coisa, né? E o MST é outra completamente diferente. Mota, para fechar, você. Para fechar, eu estou aqui com os dados do IBGE. A chamada agricultura familiar é responsável por 23% da produção agropecuária. São dados do IBGE. O que muita gente não sabe é que existe uma lei, o decreto 9.064, de 31 de maio de 2017, que define o que é agricultura familiar. Então, você não pode sentir que você faz agricultura familiar. Você tem que se enquadrar nessa lei. E essa lei diz aqui, tem um limite de tamanho. Então, se você tiver com a sua família uma fazenda enorme, isso não vai ser considerado agricultura familiar, porque não se encaixa aqui. Metade da força de trabalho da fazenda tem que ser pessoas da mesma família e não pode ter gestão profissional. A gestão tem que ser familiar. Então, se você contratar um gerente para tomar conta ali do teu negócio, já deixa de ser agricultura familiar. Então, a gente tem que ficar esperto com essas definições, porque a gente acha que está falando de uma coisa e, na verdade, o termo significa uma coisa diferente. Tá certo, a gente vai seguir acompanhando essa movimentação. Fecha rapidamente então, Zé, por favor. Por favor, pode fechar então. Esses 20% é de toda a produção, né, agrícola, mas para a comida e para mais de 40%, eu acho que chega beira 50%, mas é um número expressivo, 20% de toda a produção.